nós, Gabriel, mais um episódio, o episódio número 27, né? Infelizmente, nossa amiga Sheila não pôde estar presente. De repente, alguém pergunta, pô, mas a Sheila nunca pode estar presente. Pô, a Sheila trabalha muito e é a mulher do business, entendeu? E né, a equipe que ela trabalha está em competição, viajando para cima e para baixo, o Brasil é um continente. Então, realmente, fica complicado, né, da pessoa ter essa disponibilidade de estar na frente de um computador, enfim. Mas em relação a Sheila é isso, mas tá bom, infelizmente, mas felizmente, como a gente já disse antes, né, ela tá ocupada viajando, tá ótimo. Bom, Gabriel, te agradeço mais uma vez pela oportunidade de ter você aqui trazendo, né, a sua opinião, suas reflexões, seu ponto de vista. E hoje nós separamos aqui 5 temas, né, e vamos começar pelo jogador, né, Ele é irlandês ou ele... isso é sobrenome, tu lembra, Gabriel? Não, isso é só sobrenome. Ah, ok. Tá, é bom, o jogador grande, provavelmente da Inglaterra, ou enfim, jogador do Newcastle, né? É uma grande promessa e, enfim, de promessa, foi um jogador que recebeu prisão perpétua, né? Destruiu a vida e, antes de eu pedir, né, o comentário do Gabriel, lembrar as meninas que, às vezes, a gente toma decisões que não tem como voltar atrás e mesmo que você se arrependa, né? Então, por exemplo, tem erros que você tem chance de se arrepender e voltar atrás, tem erros que os danos não serão muito graves, mas tem erros que vão marcar a vida para sempre, né? Então, por exemplo, uma pessoa que de repente decide começar a usar drogas, cocaína, ela vai marcar a vida dela para sempre, né? Isso não vai ser bom para ela, nem para a família, entendeu? E esse aí é um tipo de erro também triste, né? Que marcou a vida dele para sempre, né? É uma coisa assim, existem erros e erros, tem erros que você, pô, desculpa, errei, acabou, você errou, reconheceu, mas tem erros que não adianta você só falar desculpa, errei. O ser humano erra, mas existem erros e erros. Então, Gabriel, como você vê, né, um fato triste desse, um atleta com toda uma expectativa de futuro, né, e fazendo um paralelo para as meninas, porque também existem muitas meninas com toda uma expectativa de futuro, mas que tem que atentar para alguns detalhes de decisões que toma na vida. Como você vê isso aí, por gentileza, Gabriel? Bem, antes de mais, boa tarde a todas as pessoas que nos veem e nos ouvem. Agradecer aqui ao nosso amigo Igor, como sempre, um abraço à nossa grande amiga Sheila, grande trabalhadora, e corra tudo bem este fim de semana para os jogos dela. Relativamente a este assunto, é um assunto triste, não há forma de dar a volta, não é? É triste, mas não é não é tentar ver o positivo e o negativo, mas é tentar que este caso sirva de lição para todas as meninas, e também meninos, obviamente, que vejam este tipo de situações. Nós estamos a falar de um jogador, embora o apelido pareça, estávamos a dizer há pouco, ele é inglês, sei que há grandes proximidades ali, mas é inglês. E ele realmente era uma grande promessa do Newcastle, inclusive foi colega agora do Elliot Anderson, jogador de seleção inglesa, que foi transferido agora por uma quantia também bastante elevada, mais de 100 milhões de libras, para o Manchester City. Portanto, vejam bem, foram colegas de equipa, seleção inglesa, Manchester City, bom contrato, milionário, portanto, com sucesso na vida, ainda novo, o outro, prisão perpétua. Portanto, vejam bem, 2 caminhos podiam ter sido muito idênticos, não é? E completamente distintos. E distintos porquê? Nós não sabemos, obviamente, os problemas que levaram este jovem a chegar a este ponto, porque isto claramente denota aqui problemas familiares e problemas, porventura, talvez, do foro psicológico, tendo em conta que era um jovem. Ele foi expulso do Newcastle por desacatos, e portanto já era recorrente e foi expulso. Depois esteve num outro clube já, obviamente não com o nível do Newcastle, mas também foi expulso do clube por ter levado uma faca para o treino, portanto uma arma branca, não faz qualquer sentido. E depois é um jovem que, lá está, ainda por cima sem o futebol, não é? Muitas vezes tira muita gente da delinquência e do crime. O futebol é muito bom também nesse aspecto social, o desporto no geral, e aqui também o futebol mais particularmente estamos a falar, mas ele depois de seguida, infelizmente, num ataque de fúria, para uma coisa aparentemente banal, lá está, coisa de falta de controle emocional, que já falámos aqui noutras situações, lá está a cabeça, ter o controle do jogo, vocês estão a jogar e alguma menina rasteira-vos com mais força, e vocês não é por isso que vão ao balneário buscar uma arma e dar-lhes um tiro, não é? Temos que ter controle emocional. Este jovem, infelizmente, não teve, mas também o problema é, além de ter estragado a própria vida, estragou a vida de outra família, porque matou uma chave de fendas, na zona do peito, do coração, um homem de 52 anos que era pai de 2 filhos, portanto, um homem de família, e uma família que nunca vai chegar à mesma por causa de uma situação destas. Claro que isto já é um bocadinho mais do que estarmos a falar de futebol, mas é para perceberem que, tal como o nosso amigo Igor disse muito bem, existem erros, e existem erros, não é? Há erros que nós podemos dizer, se ele tivesse chegado ao pé do homem, tivesse agredido, era errado, não é? Mas o homem depois recuperaria, pronto, e a vida seguia.
matar já não tem hipótese, não é? Se algum dia inventarem algo para que ressuscite pessoas, está fantástico, mas não existe, é uma miragem, portanto, uma família que também ficou destroçada com esta situação. E basicamente trazemos este tema para falar às meninas que nos veem, toda a gente que nos vê, que a vida pode mudar tanto para bem, já falámos muitas vezes aqui nestes episódios, mas também para mal. E há erros que, tendo 1, 2, 3, sempre assim sucessivamente, podem prejudicar a nossa vida para sempre. É um jovem que já não vai ter carreira futebolística, porque tem prisão perpétua, apesar de ter que ter 15 anos no mínimo para pedir liberdade condicional, ou seja, quer dizer que de facto pode acontecer ele sair da prisão, mas já vai sair depois dos 30 anos, portanto já não vai ter carreira. Obviamente nenhum clube vai querer contratar, a carreira dele é inexistente, o futebol para ele acabou. Se ele depois pode fazer as pazes com a vida, vamos dizer assim, já depende dele, mas a carreira, só o futebol que estamos aqui a falar, morreu. Ele depois pode jogar com amigos, pode jogar até na prisão, mas futebol profissional, morreu. E isto pode acontecer a qualquer menina, pode. É verdade que os homens, já falámos aqui também, o nosso amigo trouxe-nos sempre estas informações valiosas, questões de estrogênio, testosterona, o homem por ter muitas vezes mais testosterona que a mulher, é muito mais propensão também para ser agressivo, e é verdade que muita criminalidade violenta é sobretudo dominada por homens, é verdade. Mas não está excluído que uma mulher possa também, numa situação qualquer, até sem querer, atenção, até sem querer, pode estar assim e de repente dá uma chapada a alguém e essa pessoa cai, mas cai com a cabeça num sítio e de repente, olha, tem um problema psicológico para a vida inteira, um problema cognitivo, não é? Ou fica em estado vegetal, ou seja o que for. Há acidentes, por isso o que eu quero dizer é que tentem sempre perceber que no final de contas o futebol é uma modalidade desportiva e não podem, tentem não cometer erros na vida que estraguem toda a vossa vida e sobretudo dentro do futebol, nos jogos, alguém vos irrita, estavas a chamar nomes isso, deixem. A vossa melhor forma de, entre aspas, de vingar é tentar ganhar o jogo. E mesmo que percam esse jogo, não só se é uma eliminatória, para o ano a mais, se é o campeonato, podem ganhar lá na segunda volta, ou podem fazer mais pontos do que essa equipa e também ficar à frente. Perderam esse jogo, mas quer ficar mais à frente da classificação e ganhar. Há várias formas de ver isto, e o futebol, perder um jogo ou alguém nos insultar, isso não é o fim do mundo. E mesmo que em casa, isto é muito complicado de falar, isto para finalizar, que às vezes as coisas estão complicadas, muitas meninas sentem que não têm o apoio em casa, se calhar o pai ou a mãe criticam constantemente, ou os irmãos ou as irmãs, sentem que também se calhar, algumas meninas já estão na adolescência, se calhar namoram, e também sentem que não têm uma relação estável, uma relação abusiva, seja o que for, pensem sempre, nada é mais precioso do que a vida, seja a nossa, e a dos outros, obviamente, cada um, a sua própria vida, por isso, nada justifica, a não ser em defesa pessoal extrema, pormos fim à vida de outra pessoa, fazemos este tipo de crimes que prejudiquem não só a nossa vida como de outras pessoas. Por isso, tentem sempre pensar nisto. A melhor forma de vocês vencerem na vida é não desistirem, ok? E mais tarde na vida, seja quando for, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, vocês terem sucesso na vida. Nunca se esqueçam que o que está a acontecer agora não tem que ditar todo o vosso futuro. Se vocês são infelizes agora, não quer dizer que vão ser infelizes para o resto da vida. Se vocês não estão a ter sucesso no clube onde estão atualmente, não quer dizer que não vão ter sucesso no resto da vossa carreira, ok? Portanto, pensem sempre a vida, se nós vivemos a vida com calma, a vida ainda é longa, ok? Ainda é longa, por isso há muito tempo para dar a volta às situações. Por isso, tanto como as coisas podem estar a correr bem e de repente correm mal, também podem estar a correr mal e de repente correm bem, ok? Portanto, este caso é só mesmo para alertar as meninas e toda a gente que nos ouve e que nos vê, de que pode haver muito talento, não é? Eu driblo, passo ali por 2, 3 jogadoras, sou muito boa jogadora, tenho muito talento, mas se este aqui não estiver bem, o que é que serve? Como este jogador e pronto, ainda por cima com um acidente mais trágico. Portanto, é só isso, cabeça levantada, lembrem sempre do que é mais importante, a vida, não fosse futebol, outra coisa, vai sorrir para vocês, por isso não desistam e tentem sempre ter cabeça fria e tomar as melhores decisões, tá bom? Tá ótimo, Gabriel, obrigado. Obrigado pelas palavras. Seguindo nessa linha, né? Você acabou de falar aí as decisões, né? Decisões que a gente toma na vida. A gente vai passar para o próximo tópico aqui, né? Na verdade, também é mais uma forma de uma orientação, né, para as meninas, né? A justiça condena a ex-jogadora em caso envolvendo ex-técnico do Santos, né? E vou trazer aqui essa imagem. Aqui é um treinador conhecido no Brasil, né? Não sei se você, Gabriel, conhece, mas ele era um treinador, né? Treinador do Santos, obviamente. No Brasil. Já ter ouvido falar, sim. Sim, pô, perfeito. E ele foi, né, inocentado e ela foi condenada, né, a pagar, inclusive, indenização a ele, né? Ela entrou na justiça, aquela coisa toda. E muito triste isso, né? Porque, né, isso, inclusive, né, se eu não me engano, não sou nenhum expert, não sou nenhum teólogo, mas, se eu não me engano, isso, inclusive, está na Bíblia, né? Que é você não levantar falso testemunho. Entendeu? Então, assim, você acusar um homem, o cara, ainda que não tivesse, mas ter uma esposa, ter família, né? Eu não sei, não conheço ele pessoalmente, mas
tudo indica, né, pela idade dele, não tem 18 anos, você vê que já é uma pessoa, já é um adulto, né, com, sei lá, 30 e poucos anos, não sei. Então, tudo indica que tem família, né, esposa, filho. Quer dizer, aí você acusa, né, esse chefe de família de assédio, de coisas que não aconteceram, né, e o tempo passou e está aí comprovado que não aconteceu. Inclusive, ela vai ter que pagar, né, uma indenização a ele. Mas o dano foi feito, né? O dano foi feito porque, por exemplo, a sua esposa ia ficar meio assim, caramba, aconteceu ou não aconteceu? Entendeu? Isso poderia trazer problemas para dentro da sua casa, para a sua família, entendeu? E queira ou não queira, né? E ainda tem um outro detalhe. Na minha opinião, né, isso é muito ruim para as mulheres, porque tira a credibilidade das mulheres. Então, a partir do momento que uma mulher falsamente faz isso, amanhã, quando for verdadeiro, vai vir alguém e vai falar, ó, tá vendo? Essas mulheres ficam inventando, a outra já inventou mês passado, ano passado, quer dizer, dá brecha para esse tipo de problema, entendeu? Então, assim, em todos os ângulos, é muito ruim, muito triste, né? E não sei se você teria algum comentário rápido a fazer sobre isso, mas é mesmo uma notícia para mostrar para as meninas que, de novo, como você disse, decisões. Por que ela toma uma decisão como essa se não aconteceu isso? Né? E está comprovado agora, tanto que não aconteceu, que ela vai ter que pagar a ele uma indenização. Né? Não sei se você teria algum comentário, Gabriel, em relação a isso, mas pode ficar à vontade. Eu realmente gostaria de dizer duas coisas rapidamente, mas importantes. Primeiro, dizer às meninas, dar-vos todo o meu apoio, isso é que o Igor também dará, obviamente, que é verdade que vamos tentar olhar isto de forma estatística, e pelo menos por enquanto, a maior parte das queixas de assédio, eu acredito plenamente que sejam verdade. Ok? Não há, porque o Igor e eu somos homens, sabemos como é que muitos homens se comportam, infelizmente, às vezes por muitas razões que nós podemos tentar justificar, são diferentes, mas que nada justifica estar a assediar a outra pessoa. E às vezes não é do ponto de vista sexual, às vezes é só o assediar de palavras, que também é errado, mas o assediar nas redes sociais, seja o que for. E quero-vos deixar todo o meu apoio e dizer-vos que se vocês sentem isso, vocês devem, e se sentem, viram mesmo isso, mesmo não tenham provas, mas tentem reunir, obviamente, mas se sentem isso, façam sempre denúncia, nunca se calem. Isso da minha parte, 100%. Se a minha filha alguma vez lhe acontecesse isso, eu também gostaria que ela fizesse. Agora, também há o outro lado, que é, mesmo que seja uma minoria, mas como o nosso amigo disse muito bem, que influencia depois a maioria, que é, não façam isso por vingança, de género, então vou-te pôr uma queixa, vais ver, vou-te estragar a vida e a carreira. Não façam isso, seja por questões amorosas, podia acontecer uma jogadora gostar do treinador, e ele não querer se envolver, ou porque já tinha um relacionamento, que era mais velho, seja o que for, e ela querer se vingar. Pode acontecer simplesmente por um bate-papo, alguma coisa que não gostaram, e não me metes a jogar, não me convocas isso, vou também me vingar. Não façam isso, porque lá está, primeiro, estão a estragar a vida de outra pessoa. Eu sei que à partida, se vocês quiserem fazer isso, estão a cumprir o vosso objetivo, mas mais uma vez, como o nosso amigo disse muito bem, vocês depois estão a prejudicar a vida de outras mulheres. Porquê? Porque se vocês não tiverem provas, eventualmente vai-se descobrir. Demora 1 ano, demora 10 anos, vai-se descobrir. E vocês vão prejudicar a vossa vida, porque vendo como mentira, vocês vão ser vistas como mentirosas. Também não há nenhum clube que queira estar ao pé de uma jogadora que inventa estas histórias e tem conflitos assim, ok? Segundo, estão a prejudicar a vida de outra pessoa, muito sobretudo, às vezes não é a própria pessoa que vocês estão a prejudicar a família dessa pessoa, que não tem culpa. Qualquer coisa que vocês tenham de mal com essa pessoa, a família não tem culpa, ok? Se a pessoa tiver filhos não têm culpa, ok? Bem ou para mal do que o pai e a mãe fazem, portanto estão a prejudicar a vida das crianças desnecessariamente e com graves consequências para o seu futuro, e sobretudo, estão a prejudicar as mulheres que realmente sentem isso, sentem que é verdade, têm provas e tudo, mas que depois basta uma ou duas, como nós sabemos, infelizmente, ser mentira, que depois vai-se julgar todas as mulheres por isso todo. Por isso, se sentem que é verdade, se têm essas provas também, sem medo, vão em frente e mostrem esses casos para que não haja, para que não se perpetue esse tipo de atitudes por parte de homens, e até se fosse de mulheres, a mesma coisa, e portanto não tenham medo, mas se não for verdade, pensem muito bem no que é que estão a fazer antes de acusar alguém falsamente. E só para terminar muito rapidamente, era uma situação que eu podia simplesmente deixar passar, e a gente falava de outros temas, mas estamos a falar deste tema e eu quero-vos dar o exemplo do que eu estou aqui a dizer, que aconteceu comigo. Não aconteceu uma situação destas, nem sequer de perto, podia ter acontecido, mas isso pode acontecer a qualquer um de nós, e foi a primeira e única vez que isso me aconteceu, e até foi este ano. Nunca podia acontecer na minha carreira. Eu estava a dar treinos, saí de lá por decisão minha, e não teve nada a ver com este assunto também, por causa de estar à procura de outras oportunidades de carreira, e possivelmente até de emigrar, e saí, e dou bem com as pessoas, e se quisesse voltar acho que tinha a porta aberta, mas é só para dizer que não tinha nada a ver com este caso. Mas foi ao contrário, fez-me a mim querer sair, ok? E eu é que contei às pessoas todas, que foi eu ter descoberto que aparentemente eu estava a dar aulas num ginásio, numa academia, como se chama no Brasil, e internet de futebol de artes marciais, que eu pratiquei durante muitos anos,
e eu dava treinos a mulheres, a homens, pronto, e aparentemente uma rapariga jovem, das mulheres que eu tive, até foi a mais jovem. Não quer dizer que isso tenha alguma coisa a ver, mas pode ajudar a explicar para as meninas que nos estão a ver, que têm mais ou menos a mesma idade, 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos, esta rapariga até tinha 20 anos, e aparentemente era uma rapariga, pronto, tinha os seus problemas, e ela até gostava de desabafar, e eu, como treinador, até gostava de dizer, tudo bem, posso ouvir aqui, no final dos treinos e tudo, e depois ela até vivia perto do sítio, ia para a vida dela, e eu ia-me embora para a minha vida, como é óbvio. Sempre falei com ela em espaços públicos, para outras pessoas ver, mesmo dentro do ginásio aberto, porta aberta, sempre fiz questão de deixar a porta aberta do estúdio, para a gente poder entrar a qualquer momento, tudo bem, sempre com distâncias, portanto, as devidas distâncias da pessoa, nunca elogiei, para também não haver essa situação de, mas disse ali que eu era bonita, não sei o quê, não, nunca elogiei, nunca toquei em ninguém, ou seja homens ou mulheres, não toco, exatamente para deixar essa distância profissional, mesmo nas correções, portanto, não faço convites a alguém, olha, a seguir vamos beber um café aqui ao lado, exatamente, eu faço tudo isto, homens ou mulheres, meto no mesmo patamar, exatamente para separar a relação profissional, relação pessoal, que o pessoal não tem com nenhuma dessas pessoas, era só profissional. E é só para explicar que descobri, através de outra pessoa que lá estava, que era amiga, tinha começado a treinar, que essa pessoa tinha deixado de ir aos treinos porque aparentemente não se sentia confortável comigo. Ou seja, o que eu quero dizer é que não teve nada a ver com este caso, no sentido de que eu não fui acusado, outras pessoas nem sabiam da situação, até fui eu que contei às outras pessoas do próprio ginásio e aos proprietários e tudo. Felizmente tive o apoio de toda a gente, porque outras mulheres até disseram que também nunca tinham sentido nada disso, pronto, foi bom, mas foi uma situação que eu me senti muito desconfortável, até porque eu trazia a minha própria esposa e a minha própria filha para os treinos, inclusive, muitas vezes levava, ou seja, sempre me demonstrei ser um homem de família, um homem que só tinha relação com as mulheres de lado estritamente profissional, não tenho vontade nem necessidade de extrapolar essa relação para outras coisas, sou muito feliz no meu casamento, na minha relação, na minha família, portanto não preciso nada disso, sou, vou dizer, um homem normal, pronto, nada mais, mas infelizmente isso aconteceu, e eu não teve nenhuma repercussão a nível profissional, porque não foi feita nenhuma queixa, exatamente até porque eu acho que fosse feito era complicado, não tinha provas, não tinha nada, mas é exatamente para vos dizer isto, eu senti no meu íntimo que estava a ser prejudicado. Porquê? Porque eu estava a ser simpático para toda a gente, como tento ser, e senti que alguém levou essa simpatia e levou-a para o outro lado, do género, se calhar está aqui, quer me ver, quer estar comigo e tal, e eu acho isso muito errado, não vou julgar a pessoa nem nada, se não me interessa agora, mas só para perceberem esta história que estávamos a falar antes de, por acaso não teve repercussões, só eu que me senti mal, fiquei mesmo indignado, fiquei chateado com isso, pensei, então eu estou aqui simpático com as pessoas e ainda me vêm acusar disto, ainda por cima, nunca mais essa pessoa foi treinar, e eu inclusive já nos últimos treinos que tive, até cheguei a ver a pessoa, porque como disse, essa pessoa morava lá perto, e a pessoa viu-me e seguiu, nem sequer falou, ou seja, achei essa atitude muito mal, muito respeitosa, lançar assim acusações para o ar, para a amiga, para depois não aparecer e pronto, a amiga depois também acabou por se ir embora, tudo bem, mas ainda continuou a treinar, ou seja, também achei estranho que, se ela acreditou na amiga, mas mesmo assim continuou a treinar comigo e disse que ela própria nunca tinha sentido nada, portanto é só para dizerem para perceberem, as meninas estão a ver que, se não é verdade, se vocês têm alguém que sorri para vocês, que vos diz qualquer coisa, mas não é nada demais, não é? Tentem pensar, será que aquela pessoa gosta de mim? Pensem bem nas coisas, porque uma coisa é nós sermos simpáticos, e acontece muitas vezes com as próprias mulheres, quando são simpáticas por muitos homens pensam, se calhar ela é simpática porque está interessada, mas não, há que perceber a diferença de simpatia, não é? E interesse. Não é? O nosso amigo Igor, por exemplo, tenho a certeza que é um excelente, eu sei de certeza que é um excelente profissional, e ele quando fala com as pessoas, mães, pais, crianças, isso é simpático para toda a gente. Não é? E portanto isto é uma coisa que as pessoas têm que perceber as diferenças, e infelizmente isso aconteceu, lá está, volto a repetir, não aconteceu nada similar a este caso, não, nada de tribunal, nada de acusações, mas podia ter sido, e era uma coisa muito incómoda, porque eu inclusive já dei treinos particulares em casas de pessoas, inclusive de mulheres, ou seja, um ambiente privado, fechado, sem ninguém a ver em nada, e nunca tive nenhuma acusação, obviamente também nunca aconteceu nada, mas nunca tive nenhuma acusação nem nada, e foi exatamente, era num espaço público com outras pessoas, aulas de grupos, que isso supostamente, essa acusação, que eu nunca percebi se foi acusação, porque foi só uma pessoa que me contou, não é? Tinha acontecido, e portanto senti-me muito constrangido, não me senti muito à vontade com isso, não vou dizer que foi por causa dessa razão, mas também não ajudou essa situação, eu poder querer continuar lá. Por isso é só mesmo para concluir o assunto, tenham sempre atenção o que é que fazem, para não prejudicar a vida dos outros. Agora, como é óbvio, se sentem que é verdade, mesmo não tenham provas, mesmo que sejam enganos, o que eu aconselho é falarem com essa pessoa, com outras pessoas como testemunhas, claro, confrontarem com a situação de forma respeitosa, ok? E perceber, isto que eu estou a sentir é verdade desse lado, e não sei o quê, e realmente, e se perceberem que foi um engano, está tudo bem, muda-se as coisas e continuem. Portanto, tentem sempre falar antes de fazer acusações, ok? Porque muitas vezes pode ser engano e podem estar a prejudicar a vida dos outros. Okay? Portanto, é só isso. Agora, eu não quero dizer com isto, por isso é que eu estou a falar mais tempo sobre este assunto, não quero dizer com isto que vocês não devam ir em frente. Foi o que eu disse em primeiro lugar, podem ver para trás no episódio, se recordam, eu disse claramente, se sentem que é verdade, façam a queixa, tenham essa coragem, não tenham problema, ok? Só estou a dizer é que se não tiverem certeza
portanto não tiverem provas, tentem falar primeiro para perceber, porque podem estar a causar uma confusão que vai prejudicar a vocês também. Por isso é o que eu tenho para dizer sobre o tema, e é um tema complexo, mas acho que é importante também falarmos para as meninas perceberem que têm também proteção e direitos. Tá ótimo, Gabriel, obrigado. Faz todo sentido, né, essa reflexão sua, né, acho isso que é importante para as meninas atentar para esses detalhes que você falou, Perfeito, obrigado. Tá? A gente vai passar para o nosso próximo tópico, que é uma equipe da Inglaterra, né, que está chamando a atenção, né, e, enfim, é uma equipe nova, né, mas que aparentemente está financeiramente muito forte, né, e eu não sei como eles chamam, se chamam London City, ou se chamam de apenas Lioness, não sei como é que eles falam, né, mas é uma equipe que está aí chamando muita atenção na Inglaterra, está tentando compartilhar, acho que está aparecendo aí, né, que são as inglesas que tomaram conta no mercado de verão do futebol feminino, contrataram 8 reforços de peso, né, entre eles a Alexa e a Mapi, ou Mapi, não sei como pronuncia, mas enfim, é o futebol da Inglaterra, né, tentando, né, ficar ali próximo, né, ao futebol dos Estados Unidos, né, o futebol feminino, né, não perder muito terreno, vamos dizer assim, né, e como é que você vê, Gabriel? A gente tem também uma notícia aqui falando do futebol da Espanha, né? Como é que você vê, se você pudesse fazer uma comparação aí, né? Brasil, Estados Unidos, ou Brasil, Portugal e Inglaterra, como é que você vê o futebol inglês, né, nesses últimos anos aí, que eles, na minha opinião, estão tentando permanecer na briga ali pelo número 1, pelo topo assim, do futebol feminino no mundo. Como é que você vê, por favor, Gabriel? Bem, de facto, isto é um projeto fantástico. Nós olharmos para o futebol feminino e vermos que foi criada uma equipa somente para o futebol feminino em Inglaterra, ou seja, isto é uma coisa que normalmente aconteceria, como em Portugal e no Brasil, a nível cultural, desportivo, que fosse, portanto, um projeto em que o clube, mas que já tivesse masculino, fizesse feminino, era o que era mais normal, mas tal como nos Estados Unidos, aqui no Reino Unido, estão a fazer, pelo menos com esta equipa, uma equipa só de futebol feminino. E ver isto, é uma equipa que foi, um clube que foi fundado por uma bilionária norte-americana, portanto, estadunidense, acho que é a forma como se diz no Brasil, portanto, dos Estados Unidos, que até é Michelle Kang, portanto, tem muito dinheiro, uma mulher que quer investir, e que realmente, já nas últimas 2 épocas, investiu mais de 20 milhões de libras na equipa, portanto, estão a tentar fazer um ano de investimento massivo para poder competir. Elas, este ano, a equipa subiu para o que será o equivalente à Premier League, ou seja, a principal liga do Reino Unido, e contrataram aqui jogadoras com grande peso no futebol feminino. Estamos a falar da Alexia Putellas, a Mapi Leon, a Mary Earps, portanto 3 grandes contratações sonantes só nesta época, e tudo isto tem grandes custos para as meninas que veem o futebol feminino dentro daquilo que é ainda a realidade do futebol feminino. São grandes contratações, grandes custos, e claramente que querem fazer desta equipa uma das equipas de topo no futebol feminino inglês, quem sabe até a melhor, porque, digo eu, no Reino Unido, a capital sendo Londres, é o centro também não só político, mas financeiro, e fazendo uma equipa de Londres, é a maior área metropolitana do país, é aquela que pode trazer mais adeptos, é aquela que tem uma grande cultura também futebolística, não é a única mas no país, mas há mais, agora é das maiores certamente, se não a maior, e realmente é onde pode também atraírem mais investimento, ou seja, é um projeto muito bem pensado, estão a construir um centro de treinos de elite em Kent, na zona de Kent, e por isso não é um projeto só de contratar jogadores e pagar ordenados, estão a construir tudo, chamam o CT, não é? Os CTs no Brasil, estão a construir um de topo só para elas, porque o clube é só, ok, para futebol feminino. Por isso, voltamos àquilo que já dissemos noutros outros episódios, que para as meninas que nos estão a ver, pensem nisto. Há cada vez mais oportunidades no futebol feminino. Okay? Há cada vez mais projetos a aparecer, há cada vez, portanto, os ordenados cada vez são maiores, as transferências também são mais elevadas, há mais oportunidade, há mais clubes a aparecer, portanto, o futebol feminino não só está aqui para ficar, como está aqui para cada vez mais evoluir. Agora, cabe a vocês continuar a treinar, tentarem ser o máximo profissionais que podem para conseguirem chances nestes clubes, porque estes clubes, obviamente, com os investimentos que fazem, não querem uma menina ou uma rapariga uma menina, neste caso, que é no Brasil que se diz, que jogue, portanto, ali, que faça fintas, mas que não tenha mais nada. Não, não. Eles também, tal como masculino, querem jogadoras empenhadas, profissionais, ok? Tem espírito de equipa, tudo o que vocês veem no masculino é igual aqui no feminino. Quem faz grandes investimentos quer fazer investimentos seguros. Não é? E, portanto, não quer jogadoras problemáticas, olha, como falámos no primeiro tema, não querem jogadoras que venham lá sambar, passa a expressão, e não querem saber do resto, portanto, têm que ser jogadoras comprometidas, ok? Totalmente profissionais, para depois terem direito a tudo isto, não é?
vocês viverem a vida que vocês veem das principais jogadoras do mundo, e se quiserem, obviamente, outra vez comparar com o futebol masculino, a esse estilo de vida vocês podem viver aqui nestes clubes. Centros de treino de topo, alimentação de topo, preparação física, descanso, tudo de topo que vocês podem imaginar é de topo. Este clube vem ajudar também, aqui na briga, não é? Se diz, Brasil também, portanto, acho que é uma excelente notícia para o futebol feminino e vamos ver como é que corre esta época. Às vezes os investimentos, como sabemos no futebol, não querem dizer alguma coisa. Há clubes que, veja o exemplo, por exemplo, do Paris Saint-Germain, investiu fortunas durante anos, Neymar, maior transferência até hoje, portanto, tinha o Mbappé, teve o Messi, teve tudo e mais alguma coisa e não ganhou Liga dos Campeões. E hoje, com um plantel que não é barato, obviamente, mas com contratações mais cirúrgicas, mais de equipa, já ganhou 2 Ligas de Campeões seguidas. Portanto, isto tudo pode acontecer. Interessa é que esteja tudo estruturado, mas acho que têm todo o potencial para poderem estar no topo da liga, da principal liga do Reino Unido, aqui de futebol, por isso vamos ver como é que corre, mas é uma excelente notícia para o futebol feminino, para dar aqui também motivação às meninas de quererem continuar a trabalhar no seu sonho. Perfeito, Gabriel, obrigado pelas palavras. É aquilo, né? As coisas estão acontecendo no mundo inteiro, né? E fico na torcida para o Brasil não ficar para trás, né? Que essa coisa de Copa do Mundo no Brasil não seja apenas uma ilusão. Espero verdadeiramente que o Brasil não fique para trás, que a Copa do Mundo não seja apenas um evento e depois vai ficando tudo no esquecimento. Só um momento, se me permite, só para dizer uma coisa rápida, peço desculpa, só esqueci de dizer, só para ter uma noção, a Grace Gayoro, não sei se é assim que se diz, foi contratada também, esta época, contratação mais cara do futebol feminino da história, até ao momento. 1,4 milhões de libras, vai dar mais do que em euros, e dá mais do que isso em reais, portanto, até nisto elas estão a tentar elevar, há dinheiro, há dinheiro para salários, há dinheiro para transferências, portanto vejam bem, e elas até vieram com contratar, não é uma portuguesa, mas vieram contratar a Portugal uma jogadora espanhola, ou seja, também vejam que, tanto em Portugal, obviamente no Brasil, mas tanto em Portugal, há essas chances, se uma jogadora se quiser mostrar, há essas chances para estes clubes, mas só queria terminar com esta parte, também acho que era importante. Beleza, tranquilo, perfeito, tá? Isso é importante, são os detalhes que são importantes, né? Vamos passar aqui para o nosso próximo. Na verdade, aqui eu não tenho nem o que comentar, acho que a gente não tem muito o que comentar, a gente falou isso na última semana, né? E eu fui procurar na internet fontes e acabou que agora, né, na semana passada a gente falou de 1 mês de atraso, né? E até onde eu chequei já estava indo para o 2º mês de atraso de pagamentos, enfim. Então, só para deixar aqui registrado que, como eu acabei de falar, a Copa do Mundo no Brasil pode ser um evento de futebol feminino no Brasil, como pode ser alguma coisa que vai realmente alavancar o futebol feminino no Brasil. Entendeu? Então, eu torço para que seja essa segunda opção, para alavancar o futebol feminino no Brasil. Não apenas um grande evento de futebol feminino no Brasil. Então, tá essa situação aí do Corinthians, né, que está em atraso novamente, mas enfim, só para deixar registrado aqui que, né, é complicado, é muito complicado esse tipo de situação. Mas tá ótimo, vamos aqui fechar futebol feminino na Espanha com dificuldade de... Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem. Dificuldade de fechar acordo com a televisão. Tá aparecendo? Aqui, não sei se tá aparecendo. Tá aparecendo? Tá, beleza. Tá. Então, essa é a notícia que eu chequei na internet, né? Fui atrás de outras 3 fontes diferentes e realmente, o que parece, tá com problema de fechar com acordo de televisão, né? A Liga Feminina está escrito aqui, nenhuma emissora quer pagar pelo futebol feminino, né? Há 2 semanas do início da Liga, isso quando saiu essa reportagem, nenhuma emissora queria pagar, né? Ao que parece, eram 7 milhões de euros, né? Mas essa emissora, que eu não sei pronunciar o nome disso, Dance, enfim. Essa emissora, ela não quis pagar os 7 milhões por falta de rentabilidade, segundo a emissora, né? E aí os direitos caíram de 7 para 5 milhões. E ainda assim, não apareceu ninguém interessado em pagar pelos direitos de transmissão da Liga da Espanha. Aí a oferta caiu para 2 milhões. Agora você vê, era 7, 5, 2 e não teve comprador. A audiência e as receitas não compensam o investimento das emissoras, quer dizer, eles sabem dos números, a gente não sabe, mas eles sabem dos números, né? O atual modelo econômico do futebol feminino não está sendo sustentável. A gente fala muito isso aqui, sustentabilidade, para emissoras, nem para emissora, nem para clubes. Enfim, depois eu fui buscar na internet e parece que a Liga da Espanha fechou. Entretanto, não vai ser uma emissora. Parece que eles fizeram
sabe, você pega uma pizza e corta umas fatias, entendeu? Então, acredito que financeiramente, né, para as emissoras ficou menos pesado. Então, cada uma pegou uma fatia, então, de repente, cada uma pagou 1 milhão de euros, não sei. Mas, com certeza, não foi 7 milhões de euros como foi o início. Entendeu? Isso é ruim, isso demonstra que a gestão precisa se mover para poder, né, resolver os problemas. E, enfim, eu queria trazer aqui, Gabriel, antes da sua opinião, que aí até para você também opinar sobre isso, eu separei isso aqui que eu acho... Não sei se está aparecendo aí. Tá aparecendo aí. Beleza. Né, eu fui buscar, é aquilo que eu digo, a gente recebe, a internet te dá informações, mas você vai buscar a sua informação, a sua reflexão. Então, eu fui buscar, né, para saber como é que tem sido o campeonato, a liga lá. Então, aqui, nas últimas 8 seasons, né, 8 temporadas, né, em Portugal, as últimas 8 épocas, o Barcelona ganhou 25, 26, 24, 25, ganhou Barcelona. Em 2018 e 19 foi o Atlético de Madrid. Então você vê que isso, eu disse anteriormente o exemplo do UFC. O UFC não quer um lutador espancando o outro em 10 segundos. O UFC quer competitividade, entendeu? Então, o Barcelona ganha tudo na Espanha, então o que está acontecendo ali? Entendeu? E, além disso, um outro dado aqui que eu espero não está aqui. Eu coloquei isso em algum local aqui, eu achei que eu tinha colocado para cá, mas enfim. Sobre a liga aqui dos Estados Unidos, né? A gente conversou isso anteriormente, eu queria mostrar novamente, mas enfim, eu me lembro. Para você colocar a sua equipe, Gabriel lança uma nova equipe. Portugal FC. Portugal FC quer disputar a liga dos Estados Unidos. Há 6, 7 anos atrás, você ia pagar, Gabriel, 2 milhões de dólares. Entretanto, hoje, em 2026, se você quisesse colocar Portugal FC, né, Portugal Futebol Clube, aqui nos Estados Unidos, você vai pagar mais de 200 milhões de dólares. Ou seja, saiu de 2 para 200 milhões. Se você paga esse valor, estão pagando, tá? Poucas semanas atrás, uma equipe pagou. Eles têm os números, eles sabem que tem audiência, marketing, apelo para isso. E, em contrapartida, você vê a Espanha não conseguindo fechar 7 milhões de euros. Então, o que está acontecendo, né? Será que é bom para o futebol ter o Barcelona ganhando todo ano? Será que isso está sendo competitivo? Será que isso é atrativo? Eu tenho uma equipe comendo filé mignon e a outra equipe comendo pão com manteiga? Entendeu? Então, Gabriel, como você vê essa situação da Espanha, que é aí do lado, essa situação do Barcelona ganhando tudo todo ano? Você que, além de treinador, UEFA, você tem conhecimento de gestão, tem a capacidade de ser um gestor. Você, gestor, com o olhar de gestor, não de treinador, porque o treinador quer ganhar, o treinador do Barcelona quer ganhar. O treinador do Barcelona quer ganhar. Mas você, com a visão de gestor, como é que você vê isso, por gentileza? Não, antes de mais, só referir, por exemplo, aquela situação dos 7 milhões, lá está, quem vê o futebol feminino, e na visão da Liga também, obviamente, Liga Espanhola, obviamente fica triste, não é? Eu tinha aqui 7 milhões e agora já nem vou conseguir isto. Mas é isso, como o nosso amigo estava a dizer muito bem, do ponto de vista do gestor, não é? As coisas também têm que ser sustentáveis. É verdade que, aos dias de hoje, no Brasil, Portugal, pela Europa, pela América, por todos os continentes, o futebol sendo a maior modalidade desportiva do mundo, de todo o planeta Terra, obviamente que toda a movimentação social que leva milhões e milhões e milhões de pessoas de todo o mundo, basta ver a Copa do Mundo, é o evento desportivo de longe mais visto no planeta, e agora os problemas que vimos com o Infantino, e vender ali uma parte e tudo, porque há muito dinheiro, sobretudo no masculino. Então o que acontece? Muitas vezes as pessoas inflacionam esses valores no futebol para fazer aquilo que se chama lavagem de dinheiro, não é? Portanto, têm negócios obscuros, não é? Ilegais, e usam o dinheiro para fazer o branqueamento desse dinheiro, para se tornar legal, pronto, como se não vai acontecer, e depois as autoridades não estarem em cima. E o que é que eu estou a dizer isto? Porquê é que estou a dizer isto? Porque muitas vezes isto faz inflacionar os valores, não é? Um clube, para poder aceitar ser vendido, ou seja, alguém chega e toma lá aqui muito dinheiro e logo em notas, tudo ali, aceitar. Portanto, tudo isto inflaciona. Só que enquanto no masculino isto ainda é sustentável porque o interesse é massivo, não é? O feminino ainda está em crescimento. E como está em crescimento, não pode crescer mais do que consegue sustentar, não é? Não pode, porque senão vai limitar o seu crescimento e até vai haver muitas equipas que acabam. Portanto, para nós conseguirmos defender o futebol feminino da melhor forma, temos que ir sustentando esse crescimento. E aparentemente, eles não acham viável, mas para as meninas também que nos estejam a ver e a ouvir, também saibam disto. Eu não trabalho para a dança. Por acaso aqui em Portugal, e este último ano para cá, está a tentar fazer contactos com algumas operadoras, esta dança, ou DASN, também sou como o nosso amigo, também não sei bem dizer este nome,
mas eles também têm aqui um canal, uma transmissão em Portugal, e tem comentadores, pronto, esportivos, e eu também estava a tentar aqui entrar em contato com eles, mas eu não recebo nenhum salário, não tenho nenhuma relação com eles para os querer defender, e se é que os criticar, critico como todos os outros, mas vou dizer entre aspas, em sua defesa, eles também fizeram isso com o masculino, ou seja, não é uma coisa específica do futebol feminino, ok? Na Liga Francesa, ok? Também isto aconteceu, e com a Liga Belga, ok? Portanto, eles na empresa perceberam que se calhar não era viável, não havia tanta gente a subscrever, não é? Porque eles, para pagar a grandes valores, como o nosso amigo disse muito bem, têm que ver um negócio, têm que ver ganhos, não é? Uma empresa, como todas as outras, quer ter lucro e fazer o máximo de dinheiro possível. Se eles veem que não conseguem recuperar esse investimento, neste caso em subscritores, pessoas a ver, subscrever o canal para ver, não vão fazer. E, portanto, eles eram aqueles que estavam dispostos a pagar muito, normalmente acontece para terem cota de mercado, para entrarem logo e poderem, portanto, ter aqui estes ganhos, mas agora, infelizmente, não há outra operadora que queira pagar tanto, então tem que se reestruturar o modelo. E é aqui que entra a minha segunda parte, e última da minha intervenção, que é, os Estados Unidos, como já aqui referimos muitas vezes, eles acreditam muito mais no poder do dinheiro do que propriamente no mérito desportivo. E, portanto, eles não têm propriamente uma cultura, como no Brasil, em Portugal, noutros países, de realmente, já não têm uma cultura de, o que eles lá até chamam soccer, não é? Estão a criar há muitos anos, e já com o feminino até muito antes do que o masculino, estão a querer criar, está a evoluir muito, sobretudo pela população latina, e portanto que está a fazer com que o soccer também cresça muito, e isso é bom, é ótimo, porque não é nos Estados Unidos, e o nosso amigo sabe até muito melhor do que eu, porque reside nos Estados Unidos, não é historicamente, até ao momento, uma das grandes modalidades do país, não é? O futebol americano, o basquetebol, o hóquei, o gelo, o beisebol, não é? Ainda há a boxe, isso é mais individual, mas também a boxe, agora o MMA, são as grandes modalidades do país. Mas o que eles chamam de soccer, para nós todos o futebol, está a evoluir muito. E eles estão a tentar estruturar as ligas, para também haver aqui mérito e dá para subir divisões, mas eles continuam a ter a ideia de que para haver muito dinheiro envolvido e toda a gente ganha, a liga é fixa. Paga-se para entrar, os outros têm que aceitar, e a liga é sempre o mesmo, e o bolo vai crescendo, mas não se cresce o número de pessoas para dividir as fatias. E, portanto, quer dizer que cada vez mais os clubes ganham mais dinheiro, porque há mais dinheiro e é só aquele número de pessoas para distribuir. E, portanto, aqui em Espanha, em Portugal, no Brasil, como nós acreditamos culturalmente no mérito desportivo, não é? Com subidas e descidas, nunca se sabe se um clube se desce. Há pouco até falámos do Corinthians, caso de uma situação. Corinthians é um dos maiores clubes do Brasil, grande histórico a nível mundial. Se faz uma época horrível, a não ser que houvesse um grande caso de corrupção, não é, de arbitragem para não deixar que acontecesse, podia descer à Série B do Brasil, não é? Podia, porque isso é permitido pelos regulamentos, ou seja, se o rendimento esportivo for esse, deixem, não é? Portanto, os Estados Unidos nunca aconteceria, porque não há divisão. E tudo isto são opções, nós podemos discutir se é certo, se é errado, mas os Estados Unidos terem tomado esta opção faz com que eles tenham muito dinheiro e sempre cada vez mais dinheiro. Também o mercado obviamente ajuda. Em Espanha, como acreditam nesta questão, vemos que claramente o Barcelona domina, não é? O Real Madrid só tem equipa desde 2020, veja-se bem, e portanto também aqui está mais atrás, mas também já é das maiores da Espanha, ajuda obviamente a trazer atenção, mas realmente não é um campeonato competitivo. Não sendo competitivo, ninguém quer ver. Uma coisa que, por exemplo, o campeonato alemão, no masculino, sofreu durante muitos anos, e até o italiano, se recordam, e até o francês, e continua a ser. O que acontece nesses campeonatos? Ganha sempre o clube. Bayern Munique domina tudo a Alemanha. Se formos a ver nos últimos anos, nos últimos 15 ou 20 anos, ganhou, por exemplo, na Alemanha, o Borussia Dortmund, 2 ou 3 vezes, pelo menos 2 com o Jürgen Klopp. Ganhou, portanto, agora desculpa, o Xabi Alonso ganhou o Bayer Leverkusen. De resto, praticamente o quê? Só Bayern Munique. Quem é que quer ver a Bundesliga? Não é? De fora, como é que se vende? Campeonato Espanhol, Real Madrid, Barcelona, ok, há essa competição. O Atlético de Madrid ganhou 2 vezes, ok, também, nos últimos 15 anos, o resto tudo, Barcelona, Real Madrid. Não é tão atrativo. Claro que depois as pessoas querem ver pelos jogadores, Messi, estava lá o Ronaldo antes, tudo isso, não é? Mas atratividade, não é tanto. França, o Lyon antes ganhou 7 campeonatos, se não me engano, no mínimo seguidos. De repente o Paris Saint-Germain entrou com dinheiro, varreu tudo, antes tinha ganho o Montpellier uma vez, o clube histórico era o Saint-Étienne que tinha mais títulos, então já foi ultrapassado, e ganhou depois o Mónaco, quando estava lá ainda Mbappé, não é? De resto é tudo Paris Saint-Germain, ganha sempre. Portanto, a Itália era a Juventus, se lembram-se do António Conte e aqueles jogadores todos, Juventus. E agora, sim, o italiano, interessante que na seleção não está a conseguir qualificar-se, para mundiais e tudo mais, mas do ponto de vista de agora competitividade, o campeonato italiano é mais competitivo, porque já ganhou o Milan, já ganhou o Nápoles, a Juventus, Inter, já ganhou pelo menos 4 clubes nos últimos anos. E isso obviamente torna muito mais atrativo ver o campeonato.
Portanto, no Brasil, historicamente, é sempre competitivo, embora já me tenham dito, até mais do que um brasileiro, já me terem dito que se realmente começar a haver, se calhar, uma hegemonia de Flamengo, Palmeiras, não é? O Botafogo a aparecer, mas pronto, ali assim, Flamengo, Palmeiras, isso, se calhar também o Brasil deixa de ser tão comercial. Portanto, perceberem como é que nós conseguimos criar um modelo que seja atrativo desportivamente, porque esse tem que ser sempre uma prioridade, mas que também seja viável comercialmente. Como é que nós conseguimos fazer isto? E isso é que tem que se estudar e tem que se perceber, se calhar como o nosso amigo disse muito bem, para concluir também, em Espanha perceberam que não conseguiam vender 7 a uma só operadora, dividiram então as fatias da pizza, deram se calhar cada uma, estou a dar aqui a especular, não fui a rever os números, não sei se também são públicos, provavelmente não, mas cada um pagou se calhar, por exemplo, 100 mil ou 200 mil para fazer 3, 4 jogos, e se calhar elas foram buscar a liga, se calhar foi buscar ali 1 milhão ou 2, mas dividido por todos, pronto, cumpriu o objetivo, mas teve que já fazer dessa forma, porque senão não conseguia vender. Eu acredito que, como acontece no Brasil, a KZTV, não é? E agora em Portugal, que é da mesma empresa Live Mode, que fez muito sucesso durante a Copa do Mundo, muito sucesso em Portugal, portanto vejam a dimensão do país, não é? Entre 10 a 11 milhões de pessoas, só durante a Copa do Mundo, mais de 1 milhão de subscritores. É um canal que não existia. Não é? Muito sucesso. Como é que teve sucesso? Transmissões grátis. Como é óbvio, uma empresa não é? Não pode viver de gratuidade, a não ser que tenha um Messias ou um mecenas que esteja sempre a investir e não se importa perder dinheiro. Portanto, não pode acontecer. Então vai ter que o negócio evoluir e as pessoas vão ter que acabar por pagar. Mas eu acho que esse é o futuro. Internet, em vez de canais de operadoras normais, e sobretudo novos modelos de negócio que tragam, por exemplo, publicidade diretamente e que consigam ter valores mais baixos para atrair mais gente. Ou seja, em vez de ter, se calhar, 100 mil pessoas ou 200 mil a pagar 20 reais por mês, ou 30, ou 40, ou 50, se calhar tem-se, já que se consegue ter 1 milhão ou 2 milhões, a pagar 5 ou 10 reais ao mês. Estão a perceber? Portanto, tudo do ponto de vista de gestão dá para fazer muita coisa, mas é preciso perceber como é que se defende o futebol feminino, porque ele tem que ser sustentável, e se ele não for sustentável estamos a prejudicar toda a gente. Portanto, eu acredito que em Espanha vão ter essas ideias, nos Estados Unidos não precisam muito deste ter, porque o país é diferente, o modelo de negócio é diferente, mas é a referência para que todas as mulheres consigam, mulheres, sobretudo dirigentes, e até homens, nos outros campeonatos, Brasil, Portugal, Espanha, França, vejam como é que se pode ter um campeonato muito competitivo, também nunca se sabe quem ganha, mas com muito dinheiro e com muito interesse comercial. Portanto, acho que sim, acho que vai ser o futuro, agora cabe cada um perceber como é que pode lá chegar. Há muitas formas, não há uma só, portanto, vamos ver como é que corre. Perfeito, Gabriel. Obrigado, pelas palavras, né? Você lembrou bem, né? Aí a Espanha, a França, né? A Alemanha, enfim, essa comparação é boa. Eu acho que a gente pode aprender muita coisa, né? Espero que a Copa do Mundo no Brasil não seja apenas um evento de futebol feminino. Espero verdadeiramente que seja algo que vai alavancar o futebol feminino no Brasil, que é outra coisa completamente diferente, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Tá? Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo seu tempo, tá? Agradeço suas palavras. Tá legal? Um bom domingo para você. A gente vai se falando, trazendo sempre aqui informação futebol feminino para as meninas. Tá? Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, meu amigo. Um ótimo fim de semana para si, para a sua família e também para toda a gente que nos vê e ouve. Um grande abraço. Um abraço, cara. Tchau, tchau.